I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. O ano de 2020 certamente já entrou para a história da humanidade, não só devido à pandemia da Covid-19, mas também devido a uma série de casos de racismo que chocaram o mundo ao serem amplamente divulgados pela internet. Dentre esses casos, talvez o mais emblemático seja a morte brutal do norte-americano George Floyd. Sua morte levou a uma série de manifestações ao redor do mundo e também ao surgimento do movimento Vidas Pretas Importam. Mas será que de fato vidas pretas importam? Políticas públicas adotadas em países com grande parcela de sua população preta, como Estados Unidos e Brasil, parecem provar que não importam. Não à toa, nesses países, a maior parcela de mortos é justamente a parcela preta. Mas não devido a um preconceito direto dos médicos e cuidadores dessas pessoas, mas sim a uma estrutura social construída historicamente que não beneficia essa parcela dessa população, e não os atende como deveria ser. E, curiosamente, são passados 57 anos desde o discurso icônico do nosso amado e conhecido Martin Luther King, discurso onde proferiu o seu sonho de igualdade entre todas as etnias. Mas passados 57 anos, estamos nós mais próximos da realização desse sonho? Ou estamos parados e andando em círculos? Para debatermos um assunto tão complexo, conto com a presença do meu companheiro de jornada, Sérgio Caetano, e também a nossa convidada especial, Dandara da Silva, psicóloga pela UFRJ. Ou seria Dandara Silva? Desculpa que eu sempre me confundo. Mas seja bem-vindo, fora da bolha. Então, Dandara, na sua opinião, estamos nós mais próximos de concretizarmos o sonho de Martin Luther King? Ou nós já o alcançamos e a igualdade de fato se faz presente entre nós? Bom, começa fácil assim, né? Tranquilo. Primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui, da gente poder estar tendo essa conversa. Já comecei pensando aqui, né, quando você me apresentou, antes perguntando se meu nome era Dandara Silva ou Dandara da Silva. Isso faz muita diferença, a gente tem pensado essas questões dos nomes e sobrenomes, né? E essa preposição que dizia que pertencíamos a outras famílias que não as nossas, geralmente famílias colonizadoras, né? Mas o meu nome não tem DA, eu não tirei por causa disso, ele simplesmente não tem mesmo. Mas é uma homenagem também a Dandara dos Palmares, que foi um grande ícone brasileiro, esposa de Zumbi dos Palmares, guerreira. Eu carrego esse nome e estou aqui, né, pensando relações étnico-raciais a partir das minhas vivências, das pessoas que estão comigo, como família, amigos, ocupando lugar no mundo mesmo, pensando nossas vivências e estudando muito sobre isso. Então, as mudanças elas vêm a partir do estudo, da dedicação, do compartilhar. E a gente aprendeu muito isso com Martin Luther King também, né? Acho interessante pontuar aí que você abre falando sobre um grande discurso que ele proferiu e que até hoje ecoa, né, nossos ouvidos, nossos corações. A gente continua tendo sonhos, não só um sonho, né? Talvez um grande sonho de viver numa sociedade que esteja pautada na equidade, que a gente possa falar de uma diversidade com oportunidades iguais. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Então, muito foi realizado. Se hoje nós temos um espaço aqui onde podemos falar sobre isso, propagar o antirracismo e ocupar espaços antes impensáveis, tem a ver com toda uma luta aí construída pelo povo preto, essa qual o pastor Martin Luther King gritava. E, enfim, ainda não alcançamos um grande sonho, mas temos
caminhado em prol disso. Mas a gente vê, né, que realmente 2020 foi um ano bem complicado, com o levantamento de várias questões, né? A própria questão da internet facilitou algumas propagações de alguns casos, né? As filmagens de vários casos de racismo acontecendo. E meio que sempre fica aquela sensação que a gente caminhou, mas não caminhou tanto quanto poderia, né? E em alguns casos a gente parece que andou e voltou para o mesmo lugar. Às vezes dá essa sensação, sim. Muitas vezes é desanimador estar no front, é verdade. Mas estava aqui te ouvindo e lembrando de coisas que eu ouvi e li da Angela Davis. Ela tem um livro que se chama A Liberdade é uma Luta Constante. E a gente precisa encarar essa luta antirracista, essa corrida que a gente faz pela liberdade, como um horizonte mesmo, que muitas vezes parece que a gente não vai alcançar, mas a gente vai continuar caminhando, sabe? Essas falas também não são minhas. Eu usei a Angela Davis, na real, parafraseando Eduardo Galeano, que fala sobre utopia ser como o horizonte. Mas muitas vezes a luta antirracista parece utopia. Então juntei os dois aqui agora, fiz esse combo para vocês, mas é por aí. 2020 tem sido um ano muito singular. Então é importante a gente olhar as coisas que estão acontecendo agora, mas ele não é bem um parâmetro para toda a história, porque a gente está no meio de uma pandemia, dentro de casa por muito tempo, mais conectado do que nunca. Então, tudo está sendo mais filmado do que nunca, mais virtual do que nunca. Então, o racismo ele não está mais violento ou maior em 2020. Ele está sendo mais exposto, ele está sendo mais filmado. E acho que essa frase que ficou rodando também os dias nas nossas redes sociais é do Will Smith, provavelmente, que falou que o racismo só está sendo filmado. Mas a gente tem dados que são anteriores a 2020, como, por exemplo, jovens negros serem assassinados a cada 23 minutos aqui. Então, isso não estava tão exposto quanto agora, mas já acontecia, entende? Eu acho que a gente está sentindo muito tudo em 2020, mas essa história é anterior. A luta antirracista é uma luta contínua, né? Tem exemplos de racismo desde Época Velha e Formação do Brasil, com livros de antropologia, como Gilberto Freire, sociólogo. Enfim, essa política de cotas que veio de 2012 na universidade pública, inserção dos pretos, como é que você sente reflexo disso na realidade? Isso teve um impacto realmente para a igualdade material? Qual foi, você sentiu assim, na universidade estudando, de resultado dessa política de cotas? Entende? Eu estudei, não fiz direito em 2004, 2008, não tinha política de cotas ainda. E era uma universidade federal branca. Eu achava isso muito estranho. E eu fiz a FRJ, outra universidade completamente distinta, porque eu fiz a FMS em Direito. Eu fiz a FRJ em Relações Internacionais. E eu achei ela muito diversa, muito plural. Então, isso é resultado dessas políticas de igualdade material ou não? Como é que você sentiu isso nessa universidade de psicologia? Olha, eu ainda acredito que ela pode ser verdadeiramente diversa e plural. Acho que ela ainda precisa caminhar muito para chegar lá, mas é o que tem dito, né? Estamos em processo. Mas entendo o que você diz e trazendo a política de cotas aí, porque é realmente um marco muito importante. E antes disso, a gente estava falando sobre história. A gente não tem como falar sobre a história do Brasil sem falar sobre as relações étnico-raciais, porque a história desse país começou pautada nessas relações. E a nossa estrutura da sociedade ainda está aí pautada numa questão de raça. E isso implica em absolutamente toda a organização da nossa sociedade. Mas sobre a educação, importam as histórias que são contadas.
e importam as pessoas que contam essas histórias, quais são as perspectivas. E nós crescemos, estamos aí há centenas de anos, sendo educados a partir da perspectiva do colonizador. E aí, quando a gente, muito recentemente, encontra a política de cotas e consegue estar dentro da universidade, estou falando da gente, povo preto, a gente consegue contar outras histórias, outras perspectivas, produzir saber também. E aí as mudanças são, sim, reais, o impacto ele é verdadeiro, palpável, e por isso a gente fala sobre a importância das políticas públicas, não só as de cotas que é para acessar a universidade, mas para permanecer lá e poder sair de lá formado e continuar mudando, sabe? O antirracismo grita pela ocupação das universidades, pelo povo preto. E essa última fala que você teve... Uma reconstrução de memória, né? É isso. E essa última fala que você teve, acho que vai de encontro a muito que a gente tem visto em redes sociais, né? Questionamentos sobre o porquê, por exemplo, de termos cursos de humanas em universidades públicas, né? Esse questionamento meio absurdo, né, que tem tido, né? E a gente vê que as pessoas não pensam que as políticas públicas são feitas por pessoas que estudam cursos de humanas. Que cursos de humanas têm impactos nas políticas públicas. E predominantemente é uma galera branca, e no passado, aliás, era pior ainda, né? Que era a galera branca sequer estudava no Brasil. Então a gente vem de um histórico muito complexo e que a ocupação negra, né, das universidades públicas pode ajudar a melhorar a política pública em vários setores, né? Não, com certeza, né? Mas ainda sobre quem conta as histórias e quem dita, né, tudo na sociedade, são essas pessoas que estão no lugar de poder e é o mesmo padrão de pessoas desde a colonização. A gente herdou isso aí. Então, eu só acho complicado a gente colocar a culpa na sociedade, nas pessoas, como se elas não pensassem ou não quisessem pensar sobre isso, porque muitas vezes não se tem esse direito. Não só de não ter o direito, mas só não é possível, sabe? Se eu não tenho acesso a uma educação de qualidade, uma educação crítica que me faça questionar e pensar, eu vou ser uma pessoa alienada. E a alienação serve ao Estado, entendeu? Então, vai além da população pensar ou não pensar, se esforçar ou não se esforçar. A gente que está na academia e que teve acesso à educação, ao ensino superior e tantas outras coisas e espaços, está aí para rebater isso e para também combater essa alienação da população em geral. Porque a população que está na universidade ainda é uma porcentagem muito pequena. Muito pequena. Se você comparar com quem está alienado de qualquer discurso político, a gente tem muita coisa para fazer. Ainda mais a universidade pública, né? A gente tem dados de crescimento da população negra dentro das universidades, mas se a gente parar para pensar, grande parcela está nas universidades particulares, né? O que é um paradoxo, né? Por que as pessoas pobres estão nas universidades particulares que são caríssimas? Então, o que tem sido a universidade pública? A que ela tem servido? Por isso que a gente fala sobre ocupação. Quando a gente usa essa palavra, às vezes parece só militância, mas é sobre adentrar esses espaços e entender que também é nosso lugar e fazer uso dele e abrir as portas para que outras pessoas também cheguem, sabe? Então, é sempre mais complexo do que a gente pensa, né? Mas, sim, a luta nossa hoje, não só enquanto universitário, mas quem já passou por esse espaço, é garantir que ela seja de fato pública e aberta ao povo. Você falou sobre esse percentual. Eu entrei na universidade em 2014, não faz tanto tempo assim. Na minha turma de 90 alunos, eu não sei se éramos 5 negros. Eu tô falando de 90. Então, assim,
a política de cotas fez uma diferença porque agora somos 5. Antes não tinha ninguém. Mas entende quanto falta? É sobre isso. Se 2020 se prestou a alguma coisa no sentido de combate ao racismo, aos preconceitos e tudo mais, foi deixar claro para quem tentava esconder, né? Porque basta você olhar para o lado com um pouquinho de atenção que você percebe, né, que existe o racismo. Acho que esta é uma questão que as pessoas não conseguem mais esconder, né? Não conseguem mais jogar para debaixo do tapete com as redes sociais mostrando casos e mais casos gravados e tudo mais. Acho que essa questão, acho que não se tem como esconder. Sim, e nisso aí, 2020 serviu para dar um levante assim no debate na sociedade, né? Quando a gente tem o caso do George Floyd, com uma visibilidade tão grande, aponta também para outros casos que a gente tem mais próximo, como o do menino João Pedro, que aconteceu ali na mesma semana, com dias de diferença. E, enfim, várias coisas para pensar nessa situação, mas de alguma forma ou outra, o debate chegou e ficou gritando nas redes sociais. Tivemos vários dias consecutivos onde só se falava sobre racismo e antirracismo. E a gente precisava desse boom, sabe? Abriu muitas portas para que a gente colocasse a nossa voz no mundo. E estava todo mundo meio que ouvindo sobre isso, querendo ou não querendo. Então, isso foi um marco em 2020, sim. Esses dias que tivemos para gritar e também ensinar. Mas quando você fala sobre essa questão de ter ficado muito claro e tudo mais, me fez pensar também na questão da branquitude, né? Porque a gente também tem falado muito sobre isso, que o racismo sempre foi um problema do negro. Mas se a gente está falando de relações étnico-raciais, a gente está falando no plural. Além da palavra relação, já falar sobre envolver mais de um, porque né, só se relaciona se tem outro. A gente está falando no plural, são relações raciais. Então não é uma questão só do negro. Se o racismo existe e o negro está sofrendo com isso, tem alguém que oprime. Então o papel da branquitude que está aí nessa relação também precisa ser visto, mudado, pensado. Então todos nós precisamos pensar e mudar as nossas posturas, sabe? Todo mundo tem lugar de fala. A omissão já não veste mais ninguém, não pode mais vestir. Todo mundo precisa se colocar, porque o racismo é um problema nosso enquanto sociedade. Todo mundo e cada um. Tem atitudes que estão tão cristalizadas na sociedade, já que as pessoas não param para problematizar o que estão fazendo. Início entre educação também, de trabalhar esse antirracismo, de conscientizar quem está sendo racista e não está percebendo. Pois é, né? Porque o racismo ele está tão intrínseco na sociedade que ele é tão normalizado, foi perpetuado assim, que está dado como normal mesmo. Então a reprodução é automática. Então, e o racismo vai para além da discriminação, né? Se as pessoas ainda acham que ser racista é só chamar o outro de macaco, é muito mais que isso. E por isso ele é um problema tão sério. Se fosse só a discriminação, a ofensa já era muito ruim, porque isso é muito doloroso. Mas vai muito além. Você, como psicóloga, consegue dizer ainda melhor o quanto isso fere um ser humano, né? Esses tipos de ofensas diretamente proferidas, né? Sim, embora seja uma discussão ainda caminhando a passos lentos na psicologia, né? No geral, psicologia é um curso ainda bastante elitista. Então, falar sobre saúde emocional do negro é algo que acontece não de agora. A gente tem nomes aí que vêm trabalhando isso há um tempo, mas são pouquíssimas pessoas que conseguiram ter voz e falar sobre. E só agora a gente tem falado mesmo de uma psicologia preta e pensando na saúde mental do preto, porque o racismo faz a gente se odiar, tem o ódio que vem do outro, mas que é implantado na gente acaba com a nossa autoestima. É terrível, assim. Então vai minando a gente, deixando um sofrimento psíquico muito grande, né? Então
A gente está aí na psicologia também construindo também esse outro lugar, que é o lugar da saúde para o preto, da saúde mental. E esses estudos estão mais no Brasil, que você está tendo contato, ou está rolando nos Estados Unidos também, na Europa, na África em si? Sim, com certeza. A gente tem grandes nomes aí que são referências gigantescas. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma psicanalista que foi Neuza Santos, que fala sobre a saúde emocional do negro. E ela não é aí dos anos 2000, entendeu? Então, assim, já tinha alguém falando sobre isso anteriormente. Temos nomes como do psiquiatra Francis Fanon. Muita gente. Hoje tem muito mais, mas Estados Unidos também, muita coisa, né? Vem aí dos Estados Unidos e a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas temos aprendido também com irmãos americanos, com certeza. E de África, né? Mais do que nunca, a África tem voz, né? São tantos países africanos, tanta produção de saber, mas isso não chegava aqui. E aí a gente tem buscado e tem trazido e unido as nossas vozes. Isso tem sido muito legal mesmo. Tem bastante textos do Fanon, mas não é mais historiográfico. É bem interessante. E é um autor africano, não? Era martinicano, mas toda a história dele fez com que ele tivesse uma dupla nacionalidade. E aí ele também viveu na Argélia. Então ele ficou ali... por ali. Mas a gente tem nomes como Kabengele, o nome dele é muito difícil. Kabengele, Munanga. As pronúncias são difíceis pra gente, porque isso sempre foi tão difícil, né? Atili Membe. Tão difícil, não, tão inacessível, que a gente não sabe nem pronunciar o nome. Repete, Atili Membe. Aham. É assim que pronuncia? Membe. A gente não sabe pronunciar porque a gente não tem acesso mesmo, sabe? Como tá distante. Só agora a gente consegue ler essas pessoas, falar de necropolítica. O antirracismo tá aí para ouvir essas pessoas e também aproximar a gente. Continua. Você assistiu Fora da Bolha, o seu podcast sobre política brasileira e internacional. Esperamos você no próximo episódio. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter.